Olá, irmãos, mais uma aula do professor Adalter. Eu estou mantendo aqui uma mesma blusa aqui, mesma camisa, porque ficar trocando de camisa todos os vídeos é meio complicado, então tentar manter um padrão de roupa também. Pois bem, você que é novato no meu canal, se inscreva aí, se inscreva. Quando terá 1000 inscritos, eu vou estar falando quem são os demônios, da onde que eles vieram e para onde eles vão também. Porque demônios não são anjo caído. E também demônios, se não encontra na Bíblia a palavra seguinte: e o demônio foram para o inferno, e o demônio vão para o céu, e o demônio vai ficar na terra. Você não vê falar isso. Se o demônio não vai para o céu, se o demônio não vai para o inferno, não vão para o inferno, e nem vão ficar na terra, para onde que eles vão? Que eles vão? Eu vou estar explicando isso quando tiver 1000 inscritos. Vamos lá, me ajuda aí. Se inscreva no meu canal, manda esse link para o seu colega. Me ajuda aí. Pois bem, hoje eu vou estar falando, vou estar ensinando sobre um episódio que passou na era de Moisés. Tem lá uns carros passando na rua lá, buzinando. Meu cenário daqui uns tempos vai mudar também. Então, por enquanto, vai ser esse aqui. Vai me tolerando aí. Pois bem, João 3, 14, 15, 16, 17 e 18. Está escrito o seguinte: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O 15, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18, quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero explicar hoje sobre o primeiro versículo que eu acabei de ler. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Meus amados irmãos, meus alunos, existe um episódio entre Moisés e o povo de Deus no deserto. Deus enlargueceu-se. O que é Deus fez com que o povo levasse um tempo maior para chegar em Canaã. Então o povo não gostou muito disto. O povo não gostava muito disto. Então eles começaram a falar com Moisés. Eles começaram a pedir carne, o povo estava reclamando de tudo, de tudo. Então o que Deus fez? Mandou que uma serpente viesse e mugiu os povos. E diz a Bíblia que morreu muitas pessoas com aquela serpente. O povo se arrependeu e foi até Moisés e pediu a Moisés para que parasse com aquilo, que a serpente parasse de picar eles e eles parassem de morrer. Aconteceu o seguinte, que Deus falou com Moisés para fazer uma serpente de bronze, colocasse numa haste lá, num pau lá, e toda pessoa que fosse picada olhasse para a serpente, seria curado. E assim foi. A pessoa é picada, olhava para a serpente e fora curada. Aí muitos pregadores pregam referindo Jesus na cruz. Agora todos nós que olharmos para Jesus na cruz, nós vamos ser curados. Não, isso não. Note bem, Moisés teve ali um diálogo com Deus. Um versículo antes ou um capítulo depois, não sei se está antes ou depois. Moisés chegou para Deus e falou assim: Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou risca meu nome no livro da vida. Aí Deus falou com ele assim, Moisés, mande que o povo marche. Mande que o povo ande. Aí muitos pregadores falou o seguinte, que Moisés peitou Deus para do povo.
E Deus obedeceu a Moisés? Não, irmãos. Não. Vocês podem dizer o seguinte, que Moisés pediu para tirar ele do livro da vida, não pediu? Então Deus tirou ele de entrar em Canaã. Ele não teve vida em Canaã. Ele não entrou lá. Muitas pessoas falam que ele não entrou em Canaã é porque ele feriu a rocha. Mas para mim não. Ele não entrou em Canaã porque Deus tirou a vida dele de lá. Ele não falou, risque meu nome do livro da vida? Riscou, de Canaã. Entendeu? E outra coisa. E Deus falou que mataria o povo, não é isso? E Deus matou o povo. Deus matou todo aquele povo no deserto. Aquela conversa ali, entre Deus matar o povo, que ele falou que iria matar o povo, ele matou. Que Moisés pediu para tirar o nome dele do livro da vida, Deus tirou. De Canaã. Da vida de Canaã. Não da vida eterna. Não da vida eterna. Então vamos lá agora entrando no assunto aqui. Sobre o que os pregadores falam aqui. Que Jesus morreu na cruz e todos nós temos que olhar para ele. Assim como está na serpente no deserto. Como foi e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui está falando o seguinte: não importa que o Filho do Homem seja levantado. Seja levantado. Não é que seja levantado e pregado na cruz. Aqui não falou em cruz. Aqui não falou que ele iria ser levantado e pregado na cruz, não. Aqui falou que ele iria ser levantado. E o versículo abaixo fala o seguinte: como Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, aqui está falando da vinda de Jesus ao mundo. Da vida, do nascimento de Jesus. E não da morte dele. Está falando do nascimento de Jesus. Assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está falando o seguinte: que viria Jesus, e nós tenhamos que olhar para ele. Tenhamos que olhar para ele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Em outras palavras, todo aquele que não olharam para Jesus quando ele nasceu, já está sendo julgado. Aquele que não aceitaram Jesus já está sendo julgado. Entendendo? Outra coisa, não tem. Pesquisa aí. Eu vou falar aqui uma coisa aqui que eu ainda não pesquisei. Ou eu pesquisei de rápido, não fiz assim uma pesquisa profunda. Mas não tem profecia falando que Jesus iria morrer na cruz. Não tem profecia no Velho Testamento que Jesus iria morrer na cruz. Não tem. Você não encontra. Aí você fala o seguinte: mas aquela passagem lá de Isaías 53 parece. Lá está falando o seguinte: que ele não tinha parecer, não tinha formosura. Lá está falando de ovelha. Aqui está falando do templo. Do templo, estou falando do templo. Por quê? Porque eles tinham que matar uma ovelha no tabernáculo, porque o templo é um retrato do tabernáculo. Tá entendendo? É o tipo do tabernáculo. O tabernáculo é o tipo do templo. Então as ovelhas eram mortas no tabernáculo. E depois passou a ser morto no templo. Então Jesus, ele veio para ser morto onde? No templo. No templo. E não na cruz. Não na cruz. É nós que jogamos ele na cruz. Todos aqueles que morressem na cruz é ladrão, salteador, é pessoas que violentavam criança. Era a pior morte que tinha naquela época. Quem morria lá é só a pior ralé. Então Deus não ia mandar o seu filho para morrer numa morte assim, não. Não. Não vem morrer assim. É nós que jogamos ele lá. Quando eu falo nós, a religião, os judeus, que jogou eles lá. Mas Jesus ele morreu a morte honrada no templo. No templo, sim. Tem profecia. Tem tipo. Tem tipo. No templo tem tipo. Na cruz, não. Na cruz, foi a nossa crueldade que jogou lá. Foi a nossa crueldade. Então é o seguinte: não existe
profecia falando que Jesus iria morrer no templo. Não existe. Então, irmãos, todas as pessoas que falam assim, ah, nós temos que olhar para Jesus na cruz. Não. Jesus morto na cruz é a nossa vergonha. É a minha vergonha e a sua vergonha. Quando a Bíblia diz que ele foi levantado, aqui está falando no sentido de nascimento. Quando Deus enviou seu filho ao mundo. É isso que está falando aqui. E não quando Deus matou seu filho na cruz. Não. Então, senhores, nós temos que fazer uma exegese do texto e para aplicarmos na homilética. Entendeu? Nós não temos que sair pregando que não está escrito na Bíblia. Um dia eu vi um pastor falando o seguinte: o pastor foi um membro dele assim, com o braço aberto. Olha só o que o pastor falou. Ele leu esse texto aqui. Aí o pastor falava assim, ó, aí, irmão, nós temos que olhar para ele na cruz, aí nós vamos ser salvos. E a igreja, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Isso é nossa vergonha. Eu fiquei quietinho quando ele falou isso. Fiquei quietinho. Por quê? Primeiro, ele estava pregando aqui no bairro de Betim. Não vou falar o nome dele porque é fora de ética. Mas é o seguinte, nós temos que analisar aqui que está sendo pregado. Temos que analisar aqui está sendo pregado. Uma certa feita veio um pregador na igreja que eu reúno. Ele falou o seguinte: eu vim aqui hoje pregar, irmãos, eu nem li o texto direito. Nem li o texto. E começou a pregar. Eu falei, vai errar. Vai errar tudo. Vai errar tudo. Por quê? Porque não leu o texto. Não examinou o texto. Aí começou a profetizar lá e a igreja começou a glorificar. Entendendo? Mas não analisou aquilo que falou. E o próximo vídeo, eu estou falando aquilo que pregou. Vou falar, não vou falar o nome dele também, que é fora de ética. Vou falar o que ele falou, eu vou falar o que está escrito na Bíblia. Senhores, não vamos acompanhar os outros. Não. Se o pregador pregou, estude a Bíblia. Vê o que está escrito na Bíblia. Se o professor Adalto falou, examine a Bíblia e vê o que está falando lá. Não vai também aceitando de qualquer jeito aquilo que eu estou falando, não. Se eu estou pregando, se eu estou ensinando, dá uma pausa aí e vai na Bíblia. Consulte lá a Bíblia. Entendendo? Pesquise na Bíblia se tem versículo bíblico no Velho Testamento falando que Jesus tinha de morrer na cruz. Pesquisa lá. Volto a falar. Eu não fiz assim uma pesquisa profunda. Mas você faça aí. Faça. Se você achar, escreva aí o versículo embaixo aí. Me ajude aí a fazer o meu canal. Tá entendendo? Então, senhores, temos que estudar a Bíblia. Temos que estudar a Bíblia. Temos que fazer uma exegese do texto. Então Jesus, ele não veio morrer na cruz. Ele veio morrer no templo, que é o antigo tabernáculo. O tabernáculo é o tipo do templo. O templo é construído do mesmo jeito do tabernáculo. Entendendo? Então Jesus veio morrer no templo e não na cruz. No templo e não cruz. Vamos estudar a Bíblia. Vamos ver o que está sendo falado. O que está sendo mencionado nos púlpitos. Eu fiz algumas perguntas no meu vídeo passado aí. Ninguém respondeu. Ninguém. Eu estou dando R$1.000 para aquele que responder as minhas perguntas. Ninguém respondeu. Eu falei que tem um tempo determinado para aquelas perguntas. E ninguém respondeu embaixo. Tem que ter as palavras que eu falei. Tem que ter as palavras que eu falei. Se você achar aquilo que eu perguntei na Bíblia, aquilo que o seu pastor prega isso, que não está escrito na Bíblia. Mas se estiver escrito na Bíblia e o professor Adalto estiver errado, eu estou pagando com dinheiro. Irmãos, examina aquilo que está sendo pregado no púlpito. Examina. A minha doutrina é a Bíblia. O molde que eu prego, o modelo da minha pregação, é o modelo da maioria das igrejas. Principalmente da Assembleia de Deus que eu sou. Aquele modelo é do Velho Testamento, do Novo Testamento, que a igreja vai ser arrebatada e vai vir lá a grande tribulação, depois vai vir o milênio. É isso aí que eu estou ensinando. Só que do jeito que está sendo ensinado está errado. Meu jeito eu provo na Bíblia. É o seguinte, pega o jeito que o seu pastor prega
sobre a doutrina que eu estou pregando, prega lá e pega o mesmo jeito que eu prego e compara os dois jeitos. Porque aqui que eu estou pregando, tudo é bíblico. O jeito que está sendo pregado não é bíblico. Tem muitos aí, muitos. Muitos pastores pregam que quando o judeu, quando acabar a grande tribulação, o judeu vai clamar a Jesus, ele vai descer junto com a igreja e vai julgar o mundo. Não. Os judeus não vão clamar a Jesus quando na grande tribulação. Não vão. Não tem nada disso. Aí ele vai descer. Não tem isso na Bíblia também não. Eu estou ensinando do jeito certo. Quando você vê alguém ensinar assim, que os judeus vão clamar a Jesus e Jesus vai descer, chega até ele e pergunta o versículo bíblico. E se inscreve no meu canal. Olha, o pastor ensinou assim que tem sim. Ele vai achar algumas coisas lá em Zacarias e tal, mas não está falando disso. Está falando de outra coisa, e não é disso. Então, senhores, se inscreva no meu canal, me ajuda aí. Me ajuda aí. Compartilhe esse canal. Manda ele para os seus membros. E vamos pregar a verdade. Que Deus abençoe. Que Deus venha prosperar a sua vida e da sua família. Amém.